Depois do atentado, durante um comício na Pensilvânia, o Partido Republicano formalizou a candidatura de Donald Trump para as eleições presidenciais de novembro. A investigação sobre a tentativa de assassinato continua com o serviço secreto na mira. Confira a reportagem da editora de internacional Malu Bacarin. 5 dias depois de sofrer um atentado durante um comício na Pensilvânia e com um curativo na orelha, Donald Trump discursou para uma multidão na Convenção Nacional Republicana, iniciando formalmente a corrida à Casa Branca. Estou concorrendo para ser presidente de toda a América, não de metade da América, porque não há vitória em vencer para metade da América. Portanto, esta noite, com fé e devoção, aceito orgulhosamente a sua nomeação para presidente dos Estados Unidos. A imagem do republicano com o rosto sangrando e o punho erguido depois de levar o tiro de raspão circulou o mundo e chegou até mesmo a estampar camisetas durante a convenção em Milwaukee, no Wisconsin. Apoiadores do ex-presidente americano chamaram a imagem de icônica. É uma imagem icônica. Quero dizer, obviamente o homem levou um tiro. E 1 milímetro para cá e ele estaria morto. E então ele se levanta e diz a todos para lutarem. Quero dizer, é obviamente uma imagem icônica e mostra o quão destemido ele é e que tipo de líder ele é. Na segunda noite, Trump participou de um desfile da União com pré-candidatos que o enfrentaram nas primárias e agora ofereceram apoio a ele, como a ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley, e o governador da Flórida, Ron DeSantis. A escolha de Trump para vice, J.D. Vance, foi anunciada no primeiro dia do evento. O senador de Ohio ficou conhecido em 2016 com o livro Hillbilly Elegy, sobre a própria família. A obra foi adaptada pela Netflix em 2020. Em discurso, Vance disse que ele e Trump vão lutar pelos americanos. A visão do presidente Trump é tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderosa. Terminamos, senhoras e senhores, de atender a Wall Street. Vamos nos comprometer com o trabalhador. Terminamos de importar mão de obra estrangeira. Vamos lutar pelos cidadãos americanos e seus bons empregos e seus bons salários. Paramos de comprar energia de países que nos odeiam. Vamos obtê-la aqui mesmo, dos trabalhadores americanos na Pensilvânia e em Ohio e em todo o país. Vance também afirmou que Trump respondeu como um verdadeiro líder à tentativa de assassinato. A convenção de 4 dias focou em questões promovidas por Trump: poder de compra, imigração, crime e segurança. Durante todo o evento, o magnata atraiu aplausos dos apoiadores ao entrar no auditório. As investigações sobre a tentativa de assassinato contra o ex-presidente na Pensilvânia continuam em andamento. O atirador foi identificado como Thomas Matthew Crooks, um jovem de 20 anos que foi morto pelo serviço secreto durante o comício. Além de atingir Trump, Crooks também matou Corey Comparator, um bombeiro de 50 anos que tinha 2 filhas. Também esta semana, continuou a pressão sobre o Partido Democrata para que Joe Biden desista da candidatura nas eleições de novembro. O presidente foi diagnosticado com Covid-19 essa semana e afirma ter sintomas leves e estar bem. Biden, que passa o isolamento em Delaware, precisou cancelar a participação em um evento em Las Vegas depois de testar positivo. Uma pesquisa recente indica que quase 2/3 dos democratas querem que o presidente de 81 anos abandone a disputa. Diversos congressistas, incluindo o influente Adam Schiff, pediram que Biden abra caminho para outro candidato. Schiff, promotor durante o primeiro julgamento de impeachment contra o então presidente Donald Trump, elogiou Biden, mas disse que duvida que ele consiga derrotar o rival. De acordo com o The Washington Post, o ex-presidente americano Barack Obama disse a pessoas próximas que Biden deveria reconsiderar a candidatura à reeleição. O jornal afirma que Obama acha que as chances de vitória de Biden diminuíram e que ele deveria considerar seriamente a viabilidade da candidatura. O ex-presidente, de quem Biden foi vice entre 2009 e 2017, ainda exerce bastante influência no Partido Democrata. A ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse a democratas que acredita que Biden está próximo de desistir da reeleição.
E durante a convenção, Donald Trump confirmou o nome do ex-crítico e atual senador por Ohio, J.D. Vance, como candidato à vice-presidência. A gente separou uma reportagem especial para conhecer um pouco mais desse novo destaque da política americana. Na rede social Truth Social, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que escolheu, depois de muita reflexão, J.D. Vance como vice-presidente na disputa para as eleições americanas. Trump definiu Vance como a pessoa mais adequada para assumir o cargo. A decisão do ex-presidente aconteceu menos de 2 dias depois de ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia. Vance, com 39 anos, é o primeiro millennial a integrar uma chapa presidencial de um partido importante dos Estados Unidos. O candidato era um crítico do ex-presidente e hoje é um dos maiores apoiadores do magnata no Congresso. Anos atrás, Vance chamou Trump de idiota e disse que ele era repreensível. Depois do atentado contra o republicano, o senador disse que a retórica da campanha de reeleição do presidente Joe Biden levou diretamente ao ataque. Também foram considerados para vice o senador cubano-americano pela Flórida, Mark Rubio, e o governador da Dakota do Norte, Doug Burgum. Trump foi nomeado oficialmente candidato presidencial pelo Partido Republicano durante a Convenção Nacional Republicana, que aconteceu em Milwaukee, no estado de Wisconsin. Para falar um pouco mais sobre a Convenção Nacional Republicana, a escolha de J.D. Vance como vice, a gente recebe aqui neste momento o cientista político e pesquisador da USP, Pedro Costa Júnior. Pedro, um prazer contar com você aqui no nosso Jovem Pan Internacional. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, obrigado. Pedro, eu queria começar falando justamente agora sobre J.D. Vance, uma escolha que foi guardada a 7 chaves, anunciada apenas na segunda-feira por Trump, e tinham vários nomes fortes ali no páreo, Marco Rubio, Nikki Haley, que concorreu como pré-candidata na disputa republicana esse ano. O que você acha que Donald Trump busca com a escolha de J.D. Vance? J.D. Vance é uma escolha certeira e é uma escolha para o futuro. Ele tem 39 anos, como vocês disseram, é o primeiro vice-presidente candidato millennial, ex-comentarista da CNN. Ele sai de uma trajetória do chamado Vale da Ferrugem nos Estados Unidos, que é o meio oeste americano, que tem esse nome porque já foi o Vale Industrial norte-americano. Então ele vem da decadência estadunidense, do declínio norte-americano, que não começa hoje, não? Vem do processo de economia política internacional, da transferência para a economia chinesa, que gera desemprego nos Estados Unidos. E ele é a representação disso que o Trump sempre pregou e pela qual o Trump venceu em 2016, ao falar que traria os empregos que foram roubados dos Estados Unidos de volta, que foram roubados para a China, e que foram roubados nos acordos comerciais com o NAFTA, por exemplo, com o México, pelos imigrantes. O Trump sempre acusou isso, mas o Vance é a personificação desse cidadão americano, que vem deste lugar, que vem de Ohio, que vem do meio oeste, essa região que são as chamadas vítimas da globalização, os losers, né, como se diz nos Estados Unidos, aqueles que perderam sobretudo após a chamada era Clinton, né? Então ele é um anti-Clinton, né? Ele representa o ódio, ou a raiva às elites, ao Wall Street, ao capital financeiro. Ele representa tudo isso. Ele é um antissistema. Ele é um antissistema e ele é um anti-elite. Então, Trump enxergou isso nele e ele tem essa força, né? É importante dizer que ele sai dessa região, né, que são estados pendulares nos Estados Unidos, os chamados swing states, que é onde as eleições são de fato decididas nos Estados Unidos. São 6 estados que decidem as eleições. Ele é desta região, exatamente, e depois ele faz Yale, né, que é uma das universidades mais prestigiosas dos Estados Unidos, ele faz direito lá. Também é formado em ciência política, é formado em filosofia, ou seja, também ele tem uma base intelectual, ele tem um lastro pensante muito forte. Depois ele vai para o Vale do Silício, que é uma das regiões mais prósperas dos Estados Unidos e do mundo. Ele vence no Vale do Silício, casa lá no Vale do Silício com uma migrante indiana, e lá ele se torna amigo do Elon Musk, porque o Elon Musk, junto com outro grupo de libertários,
bilionários que estavam no Vale do Silício, enxergam nas ideias dele ideias semelhantes com a dele, Elon Musk e outros desses libertários. Tanto que Elon Musk declara que vai apoiar, doar 45 milhões de dólares a cada mês agora, até o final da campanha de Trump, por essa ligação antiga com Vance. E Vance, como vice-presidente, passa a ser um sucessor natural de Trump, ou seja, o Partido Republicano, ou trumpista, passa a olhar para os próximos 16 anos, porque Trump não pode ser reeleito pela Constituição americana, então o projeto não é para os próximos 4, mas para os próximos 16 anos, Trump e Vance. Agora, Pedro, vamos fazer aqui um exercício juntos. 8 anos atrás, quando o Trump apareceu pela primeira vez no Partido Republicano, foi nomeado como candidato e ganhou as eleições, o J.D. Vance era um grande crítico dele, chegou a compará-lo como um Hitler, dizendo que era o Hitler americano. Esse cenário mudou claramente, tanto que J.D. Vance agora é um grande aliado de Trump e foi escolhido como vice. Isso é um sinal, na sua opinião, de que Trump realmente conseguiu unir todo o Partido Republicano, se apropriar do Partido Republicano? Como que você definiria essa relação? Eu diria que mais que unir, ele conquistou o Partido Republicano. Não é? O Partido Republicano, formado pelos chamados velhos falcões republicanos, os tradicionais falcões republicanos, desde Reagan, Bush pai, Bush filho, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, todas, digamos, essas castas do Partido Republicano sempre foram antitrampistas, né? Ainda são os que sobrevivem lá, ainda são, nunca engoliram Trump, Trump é um outsider, Trump mesmo já foi filiado ao Partido Democrata, ele é um businessman, um homem que vem de fora, mas ele, digamos assim, atropelou todo esse pessoal, passou a máquina trumpista em cima dele, e ele cresce junto com um movimento nos Estados Unidos que é a alt-right, ou seja, a nova direita americana, que é um movimento explosivo nos Estados Unidos, e ele funda ali um movimento que é o MAG, o Make America Great Again, que não é só um slogan de campanha no qual ele venceu em 2016 e ele retorna agora para essa campanha. O Make America Great Again é um movimento que inclui os trumpistas e que inclui mais do que os trumpistas, inclui essa alt-right, essa nova direita, né, que tem, digamos, como grande arquiteto o Steve Bannon, né, que nesse momento, inclusive, está preso, né, vai sair em breve, ficou 4 meses preso ao todo, mas que tem todos esses ideólogos, né, e essas ideias. E Vance, o atual candidato a vice-presidente, é um produto do Make America Great Again. Ele foi um crítico lá atrás, mas ele depois se rende, é um produto desse movimento, e sem Trump ele jamais seria eleito senador pro-raio, ele sabe disso, ele foi pedir ajuda para Trump, ele foi pedir apoio para Trump, ele é um senador novato de meio de mandato, de primeiro mandato e meio de mandato, tem menos de 2 anos de mandato, que venceu a eleição muito apertada, e que se não fosse Trump, não teria sido eleito. O que nós estamos vendo agora, essa questão é muito importante, é a dissolução do Partido Republicano total, tal qual nós a conhecíamos, o partido de Reagan. O partido de Reagan morreu. Essa semana agora, essa consagração, essa conferência, ela dá início ao Partido Trumpista. É um novo partido, é um partido que não é liberal, ele é protecionista, é um partido que não é bélico, é um partido que é isolacionista, que quer tirar os Estados Unidos do mundo, tirar os Estados Unidos das organizações multilaterais, tirar os Estados Unidos das guerras, tirar os Estados Unidos da guerra na Ucrânia. É uma outra configuração do Partido Trabalhista, do Partido Republicano, que tem um viés mais trabalhista, que tem um viés que olha para o cidadão branco norte-americano, que perdeu nas últimas décadas, e que tanto Trump como Vance dão essa ênfase. Nós estamos diante de uma nova era. Agora, Pedro, eu gostaria de te convidar aqui para a gente dar uma olhada num mapa que foi divulgado pela agência Reuters com uma previsão do Partido Democrata de onde pode estar a vitória dos democratas nessa eleição. Eles estão apostando aqui em uma disputa bem apertada com os republicanos. A gente lembra aqui dos 538 votos do colégio eleitoral. Para um presidente ser eleito, ele precisa da maioria simples, ou seja, 270 votos do colégio eleitoral. E a previsão da Reuters, a previsão que a Reuters aponta, melhor dizendo, vinda dos especialistas democratas, das campanhas, tanto dos democratas quanto dos republicanos, é essa aqui, uma vitória bem apertada
para os democratas, com 270 votos ali exatos, quase cravados, para conseguir superar os republicanos, e uma disputa bem forte justamente aqui nessa região do meio-oeste. Se a gente aproximar aqui no mapa dá para ver bem, exatamente aqui, Minnesota em disputa, Wisconsin com vitória para os democratas, Illinois com vitória para os democratas, Michigan também, mas Ohio, justamente de onde vem J.D. Vance, com vitória para os republicanos. Quanto mais azul aqui nesse mapa, mais aposta na vitória dos democratas, quanto mais vermelho nesse mapa, mais aposta da vitória dos republicanos. Eu queria saber se você concorda com essa previsão aqui de uma disputa apertada e onde exatamente que está a disputa eleitoral esse ano, onde que ela deve se concentrar? Hoje o Trump é franco favorito, ponto. O Partido Democrata está em crise, a verdade é que, basicamente, essencialmente, eles não têm candidato, a candidatura do Biden subiu no telhado, a pressão interna dentro dos democratas é muito grande. A ex-speaker, né, a ex-porta-voz da Câmara, Nancy Pelosi, que é uma figura muito forte no Partido Democrata, foi aliada de Biden durante muito tempo, já pediu a cabeça dele. Obama, que é o grande nome do Partido Democrata ainda, ele faz um movimento, né, para pressionar Biden, para desistir. Né? Biden é uma derrota hoje praticamente certa. Ir com Biden, para os democratas, é a certeza da derrota. Mudar o nome de Biden é uma derrota, digamos, mais incerta. Há uma possibilidade nesse sentido. Bom, as pesquisas hoje, né, eu estava dando uma olhada nas pesquisas hoje, naquelas que têm uma média de todas as pesquisas. Trump hoje tem 308 delegados contra 203, alguma coisa assim, dos democratas. Né? Não é só uma vitória do Partido Republicano hoje. Claro que a coisa pode mudar, daqui a pouco vai ter a Conferência Democrata, eles podem trocar, devem trocar o nome do candidato, enfim. Mas hoje, né, não só seria uma vitória de Trump, de Vance e dos republicanos, como seria uma vitória contundente, né, arrasadora. E é uma vitória que vem se construindo no tempo, que é importante dizer, Fabrício, porque Trump já liderava no swing states, que é o fulcro da sua questão, ou seja, aonde se dá disputa, ela se dá em meia dúzia de estados, como Michigan, por exemplo, como a Pensilvânia, onde ocorreu o atentado contra Trump. São 6 estados, basicamente, aonde 80 mil pessoas, no máximo 100 mil pessoas, decidem as eleições norte-americanas, ou seja, toda a força, todo o empenho, toda a energia, todo o dinheiro, todo o patrocínio, esse montante que eu dizia de Elon Musk, que vai para a campanha de Trump, tudo isso é jogado nessa meia dúzia de estados, porque os outros estados não importa, não tem disputa. Os outros estados ou são azuis ou são vermelhos, ou são democratas ou são republicanos. Então toda a disputa vai exatamente nessa meia dúzia de estados. E neste momento o retrato, para o ponto de vista dos democratas, é desesperador. Mas isso vem sendo construído ao longo do tempo. Por quê? Nos últimos 9 meses, eu olhava os gráficos aqui que a gente acompanha, Trump lidera com de certa maneira, consolidado. Depois veio o debate foi uma tragédia, foi uma hecatombe para Biden, foi uma tragédia para os democratas. A partir daí nós temos um outro momento, que Biden passa a não ter perspectiva de recuperação. Primeiro, Biden está atrás, segundo, Biden não tem perspectiva de reação. Depois temos o terceiro momento, que é o atentado contra Trump. Depois do atentado contra Trump, ele consolida a sua liderança de maneira, digamos, insofismável. E agora vem essa semana, que é uma semana de muita evidência da Conferência Republicana, em que ele está 24 horas por dia em todas as mídias estadunidenses. Então, é um momento muito favorável para os republicanos. Claro, falta 3 meses e meio, os democratas vão ter que correr atrás do tempo perdido. Agora, Pedro, rapidamente para a gente finalizar, Trump no seu discurso na Convenção Republicana, o primeiro discurso televisionado depois do atentado, falou bastante em Deus, falou bastante em união, pontos que ele pouco abordava durante discursos anteriores. Você acha que ele mudou de fato o discurso e até onde que vai essa mudança na fala do agora candidato republicano? Essa é uma boa pergunta, porque depois dos atentados, dessa recuperação que a gente fez aqui, a própria narrativa, né, a própria construção da campanha de ambos os lados muda. Porque Trump é o candidato naturalmente agressivo. Esse é o perfil dele. Ele joga no ataque. Ele joga com os 11 no ataque. Ele vai para cima. Ele era o candidato, sempre foi aquele que não tem nada a perder. Esse é o estilo de Trump.
É o marketing dele, é assim que ele faz. Ele é um homem do show business, ele é um homem da televisão. Ele sempre jogou no ataque, na ofensiva. No entanto, depois dos atentados, ele faz um discurso de união nacional. Ele fala, inclusive, de uma união global, vai além da união nacional, um discurso moderado, um discurso de unir toda a América contra a violência, contra o terror, né? Claro, sem perder a essência. Você veja, ele fez esse discurso ontem, mas nos momentos de improviso, você vê o Trump raiz, né? O Trump mais atacante saindo ali. E, por outro lado, os democratas, Biden, que fazia esse discurso de união, de sobriedade, agora os democratas têm que atacar Trump. É eles que estão no ataque porque eles estão na desvantagem. Ao mesmo tempo, eles têm que fazer isso de uma maneira muito delicada, dado a sensibilidade dos atentados que houve agora recentemente. Bom, a gente conversou aqui com o cientista político, pesquisador da USP, Pedro Costa Júnior. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Prazer, muito obrigado.